Agora eu quero conversar com você sobre um assunto muito sério. Eu estou com a psicoterapeuta Francinete aqui com a gente para conversar sobre isso. Mas antes, eu quero que você saiba o que é a doença de Diógenes. Tem um vídeo que vai falar, que vai te mostrar exatamente o que é isso. E eu já pode soltar o vídeo. E eu já quero mostrar para você. Quero perguntar para você se na verdade você tem um cômodo da tua casa que pode estar. Esse daí tá tudo bonitinho, você tá vendo? Mas tem, você viu o começo dele? Põe de novo o comecinho desse vídeo para você entender. Você viu a diferença? Olha, dá uma olhada. É tanta coisa guardada num cômodo só que é impossível saber o que tem ali. Essa é a vida de um doente que tem a doença de Diógenes. Isso, que é o acumulador compulsivo, né, Francinete? Obrigada por você estar aqui com a gente, querida. Uma alegria te receber. Igualmente. Bom, quando a pessoa tem um comportamento que foge de um padrão esperado socialmente, a gente tem que dar uma atenção. Que é o caso das pessoas, né, que são os acumuladores. A pessoa que guarda tudo. Isso. E quando a gente fala o acumulador, não são objetos simples, chega a ser até lixo, reciclagem, né, guarda dentro da casa, e a pessoa não percebe. Ô Francinete, mas, por exemplo, eu já vi pessoas que guardavam, até a gente comentava sobre isso, osso de frango. Sabe aquele osso do peixe de frango que é o formatinho do V? Então, fui na casa de uma pessoa para falar sobre esse assunto que tinha potes e potes de vidro. E, por que você tem isso? Ah, não sei, porque eu vou tirando o osso para fazer o frango refogado e vou guardando. Fugiu a pessoa não padrão, sabe, né? o que ela está... Ela chega num ponto que ela não sabe nem por que ela está fazendo isso e nem o que ela está fazendo? Porque, assim, é uma doença, é uma patologia... tem que ser investigado o porquê que a pessoa chega a um certo ponto de estar guardando o ossinho lá. E ela é de fundo emocional? Sim. Pode ser um transtorno, o toque, pode ser considerado um toque também, uma obsessão, uma pessoa que passou por um estresse, um pós-traumático, não conseguiu conviver com isso, não teve a resiliência para saber lidar com o problema, né? Tá. E vai buscar outras alternativas e continua, né? É um vício, continua guardando, sem ter um controle. E às vezes a pessoa não percebe que está tendo, né, esses comportamentos aí distorcidos que a gente fala. Francinete, qual é o primeiro sintoma entre você? Porque, por exemplo, às vezes você ganha um presente, você gosta de guardar mais tempo, você vai dar uma roupa, mas aquela roupa tem uma história, então você gosta de guardar aquela roupa. Isso é normal? Ou o fato de você já querer lembrar da história de 200 mil anos atrás já é um transtorno? Não, é normal. Você guardar um anel, alguma coisa que ganhou da avó, vai guardar, tem um afeto ali. Tem uma razão, vamos dizer assim. Tem um afeto. Só que o acumulador também tem um afeto, né? É como se ele projetasse todo aquele estresse, aquela emoção que ele tem para aquele objeto. É como se diminuísse a ansiedade dele. Então aí é uma bola de neve, vai juntando. Aí quando você vê que passou do normal, por exemplo, encher a casa de coisas, aí já... foge um pouquinho como essa do padrão, casa que nós vimos lá no começo da nossa conversa. Que nós vimos, que fica um lugar insalubre, que não prejudica não somente a pessoa, né, que está doente, como a família, os vizinhos, que pode, né, como fica um lugar insalubre, ter umidade, insetos. Então, envolve toda uma vizinhança, conflito, a pessoa se isola também. E eu vi nessa série, nós passamos para você, na verdade, as imagens de uma série já bem antiga, de uma TV fechada, que realmente se chama Acumuladores Compulsivos. Ela é uma série americana, onde eles levam um terapeuta, como a Francinete. A própria família se reúne e chama um profissional para ir lá conhecer a casa e a pessoa. E a partir dali começar um tratamento. Óbvio, se a pessoa quiser, você não pode obrigar ninguém a se tratar. E nessa série, eu já vi casos, por exemplo, ali, de mulheres que tinham se separado do marido, ou pessoas que perderam filho, ou adolescentes mesmo que tinham sido envolvidos com drogas. Então, na verdade, eu perguntei do fundo emocional por isso, porque isso é tudo emocional. Você tem que descarregar, vamos dizer assim, de alguma forma aquilo, né? Isso, porque ela não conseguiu lidar com isso. Aí depende de pessoa para pessoa, né? Não é todo mundo que vai sofrer uma separação que vai ter um transtorno, não. Como eu falei da resiliência, tem pessoas que têm mais capacidade de lidar com o transtorno, com o estresse.
E essa compulsão, a pessoa não consegue lidar com a situação e joga, né, acha, para aliviar aquela dor que ela sente. Para ela é como se fosse normal. Só para quem está de fora, a gente, né, enxerga que não está fora do padrão. E é uma coisa muito louca, porque tem casos, como a doutora Francinete falou, que é verdade, das pessoas irem pegando lixo na rua e vai jogando no lixo dentro de casa. Vai guardando o lixo. Arruma o lixo todo direitinho, mas guarda. Mas guarda. E tem, não consegue se desprender daquilo, porque tem um fundo emocional. Jogar aquilo para fora é vivenciar aquele trauma, aquele estresse que ele viveu lá no passado. Ô, Francinete, agora, a família tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque isso você tem que prestar atenção. Se você começar a perceber que está guardando coisa demais que não fazia antes, que é o comportamento que sai do próprio padrão da pessoa, né, Francinete? Como a pessoa não consegue enxergar, realmente é a família que tem que obter, né, começar a observar. O primeiro ponto, quando em casa os cômodos deixam de ser funcional. Um exemplo, a cozinha deixa de ser cozinha. A pia, a metade é entulho. A cama é para dormir, descansar. A metade está cheio de entulho ou inteira. Então aí tem que parar. Alguma coisa está errada, né? E tem que tentar começar a fazer alguma coisa. Tem que procurar ajuda, porque ele por si é difícil. Agora, a pessoa que tem um problema, uma dificuldade, uma deficiência mental, como por exemplo esquizofrênico, ele pode apresentar esse comportamento também ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ele pode apresentar, mas é muito peculiar. Então é de pessoa para pessoa. Tá. Pode apresentar algumas coisas parecidas, sim. Agora, o acúmulo de coisas pode ser um sinal de uma doença mental? Pode. De repente a pessoa tem vamos dizer assim, normal, não teve nenhuma frustração aparente de perdas e tal. Isso pode ser um alerta porque alguma coisa na cabeça está errada? Sim, é mais raro, né? Tá ligado assim, o biopsicossocial, que a pessoa tem uma predisposição a ter um transtorno. Lembrando que o acumular objeto, coisas, né, que a gente pode falar assim, que são coisas insignificantes para a gente, é um fator que desencadeou, que pode ter sido o pós-traumático, uma depressão, uma ansiedade. Aí a pessoa foi ter esse tipo de comportamento, entendeu? Entendi. Agora, como é que eu começo no tratamento? Porque, por exemplo, nessa mesma série eu vi alguns casos que a pessoa, menina, mas não quer de jeito nenhum se tratar. Que conversava, levava um especialista lá. Como é que eu faço nesse caso, quando a pessoa decide que não quer? A família tem que incentivar, tem que motivar, mostrar para ele o quanto que aquilo está prejudicando não só a ele, as perdas que a pessoa está tendo no convívio familiar, porque o social já foi, né? Porque ele não consegue trazer alguém para casa por vergonha. E ele tem essa consciência de que a casa está entulhada, tem vergonha de trazer pessoas, o namorado, ou enfim, ter o convívio social. E a família tem que ir mostrando, olha, você era assim, agora está desse jeito, está acontecendo isso. Não é só você que está sendo prejudicado. Então, para ver se a pessoa realmente vai buscar ajuda, porque a gente não pode obrigar. A pessoa eu sempre falo, não tem como obrigar, né, menina? É duro isso. Agora, como é que é feito um tratamento como esse? São sessões de terapia mesmo? Isso. Ou é aquilo que a gente vê nessa série, é verdade? Que muitas vezes o terapeuta tem que ir lá. Eu vi casos do terapeuta sentar e começar a fazer a pessoa começar a jogar as coisas fora. Então, vai junto e vai ajudando a jogar as coisas fora. É uma coisa muito presencial para poder tentar, sei lá, ajudar a pessoa a ter o estímulo de começar a fazer? Então, Keila, depende da linha de pensamento do terapeuta, tá? Cada pessoa é tratado diferente, por mais que seja uma abordagem, mas cada pessoa a gente não pode ir igual, não é uma receitinha de bolo, tá? Pode acontecer isso, mas depende muito do terapeuta. É provado cientificamente que a medicação com a psicoterapia, aí no caso entrava o psicólogo e o psiquiatra, com a medicação, é muito eficaz no tratamento. Mas escuta, Francinete, a medicação, ela faz o quê num caso como esse? Então, aí teria que encaminhar para o psiquiatra. Então, mas para que ela serve? Para deixar a pessoa um pouco mais feliz? Depende do histórico da pessoa, né? Eu não posso entrar nesse mérito de falar que vai dar... Mas pode ser que seja necessário, por exemplo, você começa a fazer um tratamento na pessoa, você como terapeuta, e na conversa com ela, você já vai perceber se ela precisa de um atendimento psiquiátrico também? Sim, a gente pode estar fazendo um encaminhamento, né? Passando
Ou seja, tem casos que são graves sim, demais, tem casos né? que são graves e às vezes precisa sim. Porque como é cientificamente provado que é muito eficaz, em alguns casos a gente pode estar encaminhando assim para o psiquiatra. A família precisa se tratar também? Depende. Vai que a família também, né, com todo o Mas se tratar no sentido assim, de poder até aprender a conversar lidar com essa pessoa, a saber lidar, porque às vezes a pessoa é como um drogado. Às vezes a pessoa fica tão desesperada no afã de ajudar o outro a sair errado, disso, né? que acaba fazendo errado sem querer. Não é que você vai ajudar, está ajudando errado, mas não é. É que você ou super protege ou acusa demais. Você potencializa o problema, na verdade, ao invés de ajudar. No afã de querer ajudar, você potencializa o problema. Um ponto importante aí que você falou da família, a família tem que estar ciente de que é uma doença, né? Que a pessoa, ele está com um transtorno e precisa de tratamento. Então, esse seria o principal ponto aí da família estar contribuindo para o tratamento da pessoa que está com o transtorno. E você não pensa que é uma coisa rara, não, né, Francinete? O número de pessoas com esse tipo de problema é cada vez maior, né? É bem maior. E é diferente daquela pessoa, um acumulador e a pessoa que faz uma coleção por um hobby, né? É porque a coleção tem razão de ser, vamos dizer assim. Isso, a pessoa é tudo organizadinho, tudo em ordem, né? E a pessoa faz questão de chamar os amigos para ver a sua coleção. Já a pessoa com um transtorno aí compulsivo de acumular coisas não faz isso, né? A gente tem comportamentos bem diferentes ao fora que a gente espera. Normalmente essas pessoas buscam até uma maneira de morar sozinhas, né? Na verdade, para caber mais coisas na casa. Não é mesmo? Acaba verdade. sendo. Até porque ninguém Porque quer quanto também, mais espaço, ele quer ocupar mesmo tudo, né? Então, na verdade, tem que ter um grande cuidado mesmo. Você precisa tomar cuidado, na verdade. A gente está falando sobre isso hoje, porque o que eu percebo é que o nosso mundo hoje está tão doido que você começa a desenvolver comportamentos que são muito diferentes daquilo que é. Não é porque a gente tem que viver num padrão, mas a gente tem que ter um padrão de normalidade mental. Isso, não é, Francinete? Isso, tem que ter um padrão. O padrão não é assim, vou pensar igual o fulano, vou agir igual o fulano, ele que está certo e eu estou errado, não. Mas é que tem coisas que são latentes, que você percebe. E vou dizer uma coisa para você, a gente percebe quando está fora do desquadro. Não é verdade? Quando você atende muita gente, a pessoa quando chega lá, que ela aceita o tratamento, é porque ela já percebe que está errado, né? É importante a pessoa aceitar e ir atrás do terapeuta, mas em muitos casos não acontece isso mesmo, né? É o familiar que vê e que percebe que ele está doente, dá algumas dicas, vamos lá. Mas não pode. E também o familiar, isso é uma coisa importante, você que tem que estar em casa tem que entender também, você que está em casa, que você faz parte, assim, é uma parte importantíssima na história. Se a pessoa não quer, você insista. Vá você para aprender como lidar com isso para poder ajudá-lo, né, Francinete? Exatamente. Olha, eu vou deixar para você os contatos da Francinete também. Obrigada, viu, querida? Você está aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Keila. Obrigada. francinetepsico@outlook.com. Esse é o e-mail dela para você entrar em contato com ela se você tiver alguma dúvida. Tem o telefone dela também, que é o 99557-5300. 99557-5300. Entre em contato com ela. Se você conhece alguém que passa por esse problema e está tentando ajudar e não está conseguindo, entre em contato com ela para marcar a tua consulta. Se você conhece alguém e sabe que essa pessoa vai te ouvir e vai buscar um tratamento, entre em contato com ela também para marcar. E se você está passando por esse problema, daí vai buscar ajuda, porque senão a gente acaba sozinho, né, menina? Ou então deixa todo mundo louco, né, Francinete? É isso mesmo, Obrigada, Keila. minha querida. Obrigada.